prontamente, o Senhor está prontamente inclinado a nos ouvir, inclinado a nos atender e inclinado a sarar a nossa terra. A nossa terra é a nossa família, é a nossa casa, é os nossos amigos, é a nossa profissão, é o nosso trabalho. É para que Ele consiga nos abençoar, para que Ele consiga derramar sobre nós todas as bênçãos e sem medidas. Então depende muito mais de nós, dessa entrega tão linda e tão genuína, do que a própria vontade do Senhor, que está sempre de braços abertos. Então Ele pediu aos seus discípulos que preparassem a Páscoa. E ali o Cordeiro Pascal encontrava o antítipo, o tipo encontrava o antítipo. E transferia as economias da salvação. Cristo, então, cumpriria aquilo que o santuário havia anunciado ao longo de todo o Antigo Testamento. Ali, então, Ele institui a Santa Ceia, que está em João capítulo 13, com lava-pés, depois com a cerimônia. Ele diz que nós deveríamos repetir essa cerimônia para anunciar a volta dele até que Ele aparecesse nos céus. Mas eu quero que você se atente a uma questão importante. Alguns nossos irmãos de outras denominações acreditam que a cerimônia ou ritual confere graça automaticamente. Entendeu? Eles acreditam que é só participar, é só ir à igreja ou à missa, é só tomar a Santa Ceia e automaticamente nós recebemos a graça, somos perdoados, somos justificados e saímos com o Espírito Santo. Nós não cremos assim. A graça não é automática. Lembre-se de uma parábola que Jesus contou, do fariseu e do publicano. Os dois foram juntos ao templo para adorar. Lá havia uma cerimônia, havia um ritual, era a morte do cordeiro. Um ritual que em si, o propósito era levar as pessoas a reconhecerem os seus pecados, para que elas pudessem, com o coração contrito, suplicar perdão e serem perdoados. Havia um ali, o religioso, o fariseu, que ele estava em sua mente e seu coração, ele estava justo aos seus próprios olhos, não precisava de nada. Cristo diz que ele desceu sem ser perdoado, sem ser justificado, sem ser salvo. Mas o publicano, o pecador, estava com o coração contrito, reconhecendo os seus pecados e caindo aos pés de Cristo. E Jesus disse que ele saiu justificado, perdoado, salvo, abençoado. Então eu queria que você pudesse fazer essa reflexão nesta manhã de sábado. Como está o seu coração? Como está a sua mente? O seu coração está receptivo, com o espírito adequado para ser agraciado por esses símbolos, pela graça de Deus? Para isso, eu queria fazer uma reflexão com você. Eu queria que nós refletíssemos um pouco nas condições para recebermos a graça, naquilo que Deus espera de nós. E aí, essa reflexão, ela é um pouco dura. É um sermão de Cristo, que Ele pregou, um sermão um pouco duro. Eu não sei se você gosta ou não gosta de sermões um pouco mais duros, mas hoje é o dia. E eu queria fazer um combinado com você. Tem coisa aqui que eu vou precisar falar. Eu queria perguntar, será que eu falo ou não falo? Você me permite falar? Eu posso falar? Certeza? Então aperta o cinto aí. Aperta o cinto que a mensagem vai ser um pouquinho mais firme. Depois você chega em casa, lê um salmo e vai dormir um pouquinho só. E aí fica em paz. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Você vai ver o subtítulo que está em cima do versículo 7, que ali está mencionado os primeiros lugares. E antes que Cristo então contasse a parábola que vamos refletir sobre ela, que é a partir do verso 25, para contextualizar a mensagem, Jesus, em um banquete que fora convidado, ele observou como os convidados buscavam os primeiros lugares. Ele os advertiu, porque muitos buscavam serem honrados. Naquela cultura, quem sentava-se mais próximo ao anfitrião era o mais importante, quem sentava-se ao final da fila da extremidade era menos importante. E as pessoas brigavam pelos primeiros lugares para ser vistos, para serem olhados, para serem prestigiados, honrados. Cristo falou assim: olha, aquele que busca ser exaltado será humilhado. O próximo subtítulo, que está em cima do versículo 15,
é a parábola da grande ceia. Ele conta uma outra parábola. E ele fala também de um banquete. Esse banquete é um banquete celestial. É a salvação, é a festa do céu. Só que ele menciona que o convite é feito a muitas pessoas, mas algumas pessoas se excusam ou dão justificativas porque não podem estar no banquete. E então, Cristo diz que os convidados não eram dignos. E muitos deixaram de fazer parte do banquete e deixaram de fazer parte do banquete celestial. Eles estavam ocupados demais porque tinham negócios para comprar, para vender, para negociar. Compromissos importantes do nosso dia, do nosso dia a dia. E eu sei, irmão, que você tem compromisso importante, ou compromissos importantes, mas por vezes nós deixamos que esses compromissos importantes tomem o nosso tempo, nossas ambições, nossos desejos, nossos pensamentos, nossos esforços, nosso planejamento, nossos dons e talentos, de maneira que não sobre nada para Deus. Lá fora eu sou um ótimo empresário, um ótimo funcionário, alguém exemplar, alguém eficiente, mas na obra de Deus, ok? Então nesse contexto que Jesus conta, então, é a parábola que a gente vai ler agora. Antes disso, essas parábolas de Cristo, suas mensagens, ele falava duramente aos religiosos daqueles dias. Nós somos os religiosos dos nossos dias. Dificilmente Jesus elogiou um líder religioso naquele contexto. E ali ele destaca mais uma vez que esses religiosos que se vestiam bonito só buscavam honra, prestígio e serem vistos pelos homens, mas Cristo os chamou de sepulcros caiados. Está bonitinho por fora, mas por dentro há podridão. Essa cerimônia precisa encontrar a sinceridade em nosso coração, e temos que fazer algumas reflexões ao participarmos dela. Se lembra de um outro sermão? Jesus pregou um outro sermão duro e firme em João capítulo 6. Ele era o pão da vida. Antes do seu sermão, que começa no verso 26, ele havia multiplicado os pães e peixes, multidões comeram a fartar. E então ele foi para o outro lado do mar da Galileia. As pessoas não viram mais Jesus, pela manhã acordaram, cadê Jesus? Não viram Jesus, foram atrás de Jesus. Margearam o mar da Galileia, outros foram entrar nos barcos e fizeram uma longa viagem para encontrar com Jesus. Quando chegaram lá, eles foram e abordaram Jesus, pensando que Cristo iria elogiá-los, porque eles fizeram um grande esforço para buscar a Cristo, para ir em sua presença, para adorá-lo, como aqui estamos hoje. Então quando eles chegam lá, Jesus faz uma advertência para eles, fala assim: olha, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. E ele continua no verso seguinte: trabalhai, não pelo pão que perece, mas por aquele que subsiste para toda a eternidade. Pode ser que nós que estamos aqui nesta manhã, buscando a Jesus, Cristo poderia falar palavras semelhantes. Talvez eu tenha buscado a Jesus vindo à igreja porque eu quero ouvir um sermão bonito, eu quero cantar um louvor bonito, e talvez eu saia daqui e não foi muito bom, não gostei, a mensagem não foi para mim, e sigo a minha vida, como se nós fôssemos consumidores, para consumir algo espiritual aqui na igreja. Nós somos adoradores, viemos para prestar uma adoração a Deus, para servir a Deus. Ok, vamos ler então a passagem, capítulo 14, verso 25 em diante. Acompanhe comigo a leitura. 14, 25 diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. 33. Assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.
Quando a Bíblia quer dizer assim, olha, presta atenção, porque isso aqui é importante, ela repete. A repetição bíblica mostra a ênfase de Cristo, a ênfase do texto. O que se repetiu aqui, você percebeu? Se você não atender às condições, você não pode ser meu discípulo. Jesus não quer torcedores, Ele não quer simpatizantes, Ele quer discípulos. O discípulo deve buscar ser como o seu mestre. Agora presta atenção. Olha que interessante o texto. O verso 1 que nós lemos diz que grandes multidões seguiam a Jesus. Multidões já denota muitas pessoas, há um exagero intencional. Grandes multidões seguiam a Cristo, muitas pessoas, milhares delas. E quantos hoje não buscam a Jesus por milagres, por bênçãos, porque estão passando por problemas no casamento, na família, questões financeiras? Eu vou até Jesus, eu quero alguma coisa, eu quero receber uma dádiva. Grandes multidões o seguiam. Então eu imagino a cena voltando-se para as multidões. Cristo volta-se para elas e começa a falar essas palavras. Olha nos olhos de cada pessoa, um olhar que perpassa a mente e o coração, para ver as motivações, o que cada um de nós buscamos. Irmãos, no versículo 26 que nós lemos, aqui está o fundamento do discipulado. O fundamento é o relacionamento. Ali fala assim, olha, se você não aborrecer o seu pai, sua mãe, seus irmãos, o que nós mais temos, o que nós temos de mais importante neste mundo, nós temos, são as relações familiares. É o amor entre pai e filho, entre mãe e filho, entre irmãos. Cristo veio, e você pode pensar assim, mas pastor, Cristo não veio para unir a família. Aqui parece que Ele quer arrumar problemas ou conflitos. Na verdade, aqui está a solução para uma família ser transformada. Entenda o aborrecer como amar menos. Eu tenho que amar mais a Cristo do que meu próprio pai, minha própria mãe, meu próprio filho, a minha esposa e a mim mesmo. Nós pensamos assim, se sobrar tempo eu vou à igreja, se sobrar recursos eu dou uma oferta. Não é se sobrar, irmãos. Eu tenho que negar aqueles que são os mais importantes nesta vida, e a mim mesmo, e preferir a Cristo. Cristo está em primeiro lugar. Porque se Ele não for o primeiro, o maior e o melhor e tudo em minha vida, Ele não é nada. E se Ele não for o primeiro, então eu não posso ser o seu discípulo. É o fundamento do discipulado, o relacionamento com Cristo. Às vezes oramos pouco e temos pouco a falar com Cristo, porque nós não o conhecemos, não nos relacionamos com Ele. Um relacionamento de fé e confiança. O verso seguinte, aqui está o propósito do discipulado. Qual é o propósito, irmãos? Estamos aqui diante de Cristo. E por que estamos aqui? Qual é o propósito de ser discípulo? Está ali, olha, carregar a cruz. Esse é o propósito. Ah, pastor, carrega a minha cruz. É meu marido, pensa num fardo pesado. É minha esposa, briguenta, estou arrastando para o céu. Talvez seja um fardo pesado mesmo, mas não é a sua cruz. Irmãos, entenda o contexto imediato dessa mensagem, para o público imediato. Quando Cristo falou da cruz, em nossos dias, a cruz é símbolo de esperança. Quando alguém está triste, quando alguém perdeu alguém, passando por dificuldades, falamos da cruz para essa pessoa, para consolá-la, fortalecer, despertar fé nela. Irmãos, Cristo não havia morrido na cruz ainda, naquela ocasião. A cruz era o pior e mais terrível instrumento de tortura, humilhação e morte dos romanos. Milhares eram crucificados pelos romanos, nus crucificados, uma tortura, o sangue pingava aos poucos, era morte aos poucos, fome, sede, dor, gemido. Eram vários dias, pendurado, erguido, era a vergonha da cruz, era a humilhação. Ninguém queria uma cruz. Imagine quando Cristo falou para aquelas pessoas: se você quer ser meu discípulo, tem que carregar a sua cruz. Irmãos, quem leva uma cruz só está indo para um lugar. Os condenados deveriam levar o instrumento da sua tortura e morte sobre seus ombros até o local da morte. Quem carrega uma cruz só está indo para a morte, morrer para nós mesmos. Não é morrer um pouquinho, não é abrir mão de algumas coisinhas, não é conservar o que é confortável, é abrir mão de tudo, carregar uma cruz. Irmãos, grave isso em seu coração e em sua mente.
A cruz de Cristo foi para a nossa salvação. A minha e a sua cruz é para a evangelização. Se eu não evangelizo, eu não carrego a cruz. A cruz é evangelismo. A cruz é para salvação. Cristo me salvou. E ao carregar a cruz, eu levo salvação a outras pessoas. Se eu não tenho evangelizado, testemunhado, se ninguém pode erguer as mãos e falar assim, obrigado pela vida do Rafael, porque através dele eu conheci o amor de Cristo, através dele eu me entreguei a Jesus. Se ninguém pode falar isso, é porque eu não estou carregando a minha cruz ainda. Nós não sei pregar ou cantar, mas você sabe testemunhar. Se você tem um relacionamento com Cristo, de fé, de esperança, de milagres, de amor, testemunha desse Jesus, é a mais poderosa pregação. E agora vem o tempo no discipulado. Quanto tempo eu vou ser discípulo? Cristo conta duas pequenas parábolas dentro desta parábola maior. Ele fala de um homem que vai construir uma torre e de um rei que vai para uma guerra. Ele fala assim, senta e calcula primeiro. Você já parou para pensar o que Jesus exige de você? Você já parou para pensar o que Cristo exige de um discípulo? Qual a caminhada, qual os sacrifícios, qual é o comportamento? A Bíblia prescreve para mim, irmão, tudo em minha vida, como eu devo viver, como eu devo me comportar, o que eu devo comer, os lugares que eu devo ir ou não ir. Você pode pensar o que Deus pede de você? Cristo fala assim, olha, espera, não aceita, não se entrega de qualquer maneira, senta e calcula. Sente e calcule. Porque o tempo discipulado é a vida inteira, independente das circunstâncias e das condições. Não é só quando as coisas estão boas, é em prejuízo, é em tragédia, é confiar em Cristo. O tempo é a vida inteira. Lembra de Elias e Eliseu? O discípulo que vence é aquele que determinou de forma resoluta confrontar todo tipo de dificuldade, que calculou os riscos e que, fixando o seu olhar no prêmio, determinou batalhar para alcançá-lo. Quando Elias chamou Eliseu era um fazendeiro, uma família próspera. Ele matou os bois, ele destruiu o arado e fez uma fogueira, uma festa. Eu não volto mais, acabou essa minha vida, eu vou seguir agora Elias, vou seguir a Deus até o final da minha existência. Você segue esse hino? Você conhece bem, não conhece? Estou seguindo Jesus Cristo? Eu queria que você me ajudasse nesse louvor, nesse momento. Na capela mesmo, vamos cantar? Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Diga, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Amém? Que essa profecia de fé seja sincera em nossas vidas. E por último, aqui está o preço do discipulado. Quanto tem que pagar para ser discípulo? Tudo. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O jovem rico fez muita coisa. Cristo disse, só uma coisa te falta. Talvez para nós falte muitas mais coisas. Para aquele exímio guardador do sábado, dos mandamentos, frequente a igreja, externamente ele fazia tudo, era alguém honrado, um líder entre os líderes. Te falta uma coisa, é tudo. É tudo. E aí Cristo termina a sua reflexão com o verso 34 e 35. Lê comigo aí na sua Bíblia. Lucas 14, 34 e 35. Diz assim: 34. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Cristo comparou a mim e a você como o sal da terra. O sal tem uma função. Se ele perdesse o seu sabor, para nada mais servia. Cristo quer falar assim para você esta manhã, querido irmão e irmã. Nós temos uma função neste mundo, um propósito. Caminharmos para a eternidade, enquanto levamos os outros junto conosco. Esse é o nosso propósito. O seu trabalho é um bico para a sua subsistência.
Porque o seu propósito de existência é servir a Jesus. Se eu não faço isso, para nada mais eu sirvo. Nulo eu sou para o céu. Palavras de Cristo. Eu vou trazer algumas frases de alguns homens e mulheres de Deus. Um reformador suíço chamado Eugen Lampadius falou assim: uns poucos homens bons e fervorosos podem fazer muito mais no ministério que uma multidão de homens mortos. Multidões seguiam a Cristo. Multidões seguiam a Cristo. Ele não precisa de multidões. Ele quer pessoas fervorosas, sinceras. Eu não sei se eu falo isso aqui agora. É meio forte. Posso falar? Sim ou não? Sim? Tem certeza? Vou falar então. Há muitos, no livro era cristãos, eu troquei por adventistas. Há muitos adventistas que não passam de ornamentos na igreja. Veste uma roupa bonita, uma gravata para destacar. Que maravilha. Prego um sermão, canto um louvor. Mas pode ser que o meu cristianismo se resume a isso. Vim à igreja no sábado, com uma roupa bonita. Muitos não passam de ornamentos na igreja. Alguns cristãos colocariam fogo no mundo. Outros acenderiam apenas um fósforo. Aí está Martinho Lutero, um homem que desafiou os reis, o papado e o inferno. Disseram assim: o Lutero, você foi convocado para o tribunal lá em Worms, não vá, eles vão queimá-lo na fogueira. Lutero falou assim: ainda que daqui para Worms tenha tantos demônios nas ruas como telhados nas casas, ainda assim lá eu estarei e ficarei de pé pela verdade. Que fé! Muitos cristãos não pregam, tem que testemunhar, e outros não acreditam no que estão pregando. Deus não está dormindo, mas parece que a igreja muitas vezes está dormindo. Irmãos, minha intenção aqui não é magoar você, tá bom? Minha intenção é ouvir o que Cristo prega para nós, para que nós possamos melhorar, tá bom? Possamos melhorar. Todos nós temos que melhorar. Eu tenho que melhorar muito. Todos nós temos que melhorar, tá bom? Mas eu tirei aqui 2 fotos da igreja num culto de domingo. Essa aqui é a primeira. Aquelas 4 pessoas sentadas ali é uma família de interessados, não são batizados. Amigos e visitantes, entendam, viu? É um momento a gente também poder chamar a nossa igreja, o rebanho, para seguir a Cristo com mais diligência. Ali são 4 interessados, e assim está a igreja no domingo. Irmãos, nosso melhor culto devia ser domingo. Sabe por quê? Porque quem não é adventista não vem no sábado de manhã, está trabalhando. Mas domingo à noite eles podem vir. Então, uma igreja mostra para Cristo o seu comprometimento em salvar e carregar a cruz através das oportunidades abraçadas. Um outro dia também, e esse dia que eu estava pregando, outro dia um pouco mais recente está ali. Ali agora são 6 interessados. Aquela mesma família, mais alguns ali, elas estão no banco. Eu tirei essa foto no começo do culto, depois chegaram umas pessoas mais. Mas tirei no começo quando começou o culto. Então nós temos 6 interessados e não temos nem a mesma quantidade de irmãos na igreja. Irmãos, é uma crítica construtiva para a gente poder melhorar, cada um de nós. Mas será que nessa Santa Ceia, para que nós possamos sair daqui justificados, perdoados, agraciados, com o Espírito Santo em nossa vida, para transformação, para milagres, para cuidado, não precisamos fazer algumas escolhas ou tomar algumas decisões? Irmãos, aquela irmã Ellen White diz que faltar aos cultos diminui a espiritualidade. A revelação diz isso. Você pode ter uma opinião diferente. Pastor, eu não posso vir. Ok, se você não pode, tem um compromisso. Ok, em paz com Deus. Mas faltar aos cultos diminui a espiritualidade. Eu preciso priorizar aquilo que é prioridade para Deus. John Knox era um reformador também, da Escócia. Olha a ânsia desse homem para salvar pessoas. Ó Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Ele não queria só a sua igreja, ele não queria só o seu vizinho, o seu colega de trabalho, ele queria o seu país. Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Temos que chorar por aquilo que Deus chora, viver por aquilo que Deus vive. Ser cristão não é um estilo de, não é um hobby, é um estilo de vida. Um ministro presbiteriano: vá, trabalhe enquanto é dia, porque uma noite escura cairá sobre o mundo. Apresse o teu labor,
Abandone a preguiça, não é assim que as almas são ganhas. Não é isso que o apóstolo Paulo também disse lá em Romanos capítulo 12, verso 11 e 12. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Nós conhecemos o tempo, precisamos despertar. Guarde o coração, irmão. Se não se ganham vidas, se os santos não amadurecem, o nosso ministério é um fracasso. Você pode pensar assim, mas pastor, você não conhece a minha vida, eu tenho dívidas, minha família não é uma família modelo, eu tenho problemas, conflitos, angústias. Eu sei disso, irmão. Estamos no mesmo barco, é difícil para nós, mas é exatamente nos envolvermos na obra de Deus a solução dos nossos problemas. É enquanto caminhamos ao lado de Cristo, buscando cuidar de outros, enquanto nós precisamos sermos cuidados, que a transformação acontece, pois Jesus é especialista em transformar escravos do pecado e da ociosidade em agentes do reino e ganhadores de almas. Essa é a sua especialidade. Veja, ele transformou uma mulher promíscua, muito fraca espiritualmente, uma mulher, uma grande evangelista, Maria Madalena. Ele transformou uma mulher também com integridade questionável, que era trevas, em uma luz. A mulher samaritana foi luz para a sua cidade. Ele transformou um completo endemoniado, vivendo nos cemitérios, se cortando, repleto de demônios. Transformou um dos mais poderosos evangelistas. Qual era a missão dele? Vá para os teus e diga o que Deus fez em sua vida. É um testemunho. Quando Cristo voltou naquela região de Decápolis, havia quase 10.000 pessoas com a marmita preparada para ficar alguns dias seguindo Jesus e ouvindo as palavras. Ele é especialista em chamar pessoas para transformá-las em ganhadores de almas. Esse é o último slide. Eu queria convidar você a fazer uma oração semelhante a essa nesta manhã. Senhor, faça com que minha mente seja igual à sua. Põe em meus olhos as suas lágrimas, porque o meu coração está endurecido. Porque embora eu veja milhares de pessoas que perecem ao meu redor, eu ainda consigo dormir à noite, sem que a visão do terrível final que os aguarda me alarme, e sem que o choro dessas vidas me cause amargura. A indiferença é uma evidência da nossa dessemelhança e distância de Jesus. Vamos orar por esse milagre. Em João capítulo 13, no contexto da Santa Ceia, os discípulos entraram no cenáculo e ali havia algumas talhas de água para a purificação e lavagem dos pés. Só que só quem lavava os pés era o servo dos servos, a pessoa mais humilde na casa. Só tinham os discípulos de Jesus. Os discípulos passaram pela porta com os pés empoeirados, pés sujos, olharam, não tinha servos, olharam as talhas de água e pensaram assim: eu não vou lavar o pé de ninguém, nem o meu eu vou lavar, porque eu não sou menos importante do que os outros. E passou com o nariz erguido e sentou-se. Sabe que naquela época a mesa era baixinha, eles sentavam-se meio debruçados com os pés para trás. Eu imagino Jesus passando por aquela mesa e todos os pés para trás, assim, aqueles pés sujos, porque eles não queriam se humilhar para lavar os pés. A Bíblia diz que eles pegam a toalha, cinge-se com ela e passam a lavar os pés dos discípulos. O Deus eterno, o Deus criador, que os serafins tapam o rosto para não olhar para ele, tapam o seu corpo em reverência, cantam: Santo, Santo, Santo. Esse Deus eterno lavou os pés dos discípulos e falou assim, vamos ler o capítulo 13, verso 4 e 5, diz assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. E no verso 14 e 15, então, ele estabelece essa cerimônia e recomenda. Fala assim, verso 14: ora,
se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Por isso, aqui na igreja adventista, a gente segue a orientação de Jesus. Aqui tem lava-pés. O lava-pés é um momento de humildade, de reconhecimento dos pecados, de perdoar uns aos outros e pedir perdão também para Deus. Então, irmão, se você tem alguma coisa, e eu sei que você tem assim como eu, que você precisa nesta manhã falar: Senhor, estas coisas eu sei que são barreiras em minha vida espiritual. Talvez eu precise tomar algumas decisões. Senhor, eu não vou faltar mais os cultos, eu vou vir à igreja, vou mudar a minha vida se necessário, mudo o trabalho se necessário. Não, posso mudar o trabalho, irmão. Se tiver que vender o Camaro e comprar um Celta, faça isso. Falei Camaro, porque ninguém tem Camaro aqui. Mas que a nossa vida seja transformada, mudada, que eu possa passar sacrifício se necessário, para que eu me ajuste aos caminhos de Deus. Somos adventistas, mas sabe, irmãos, os gráficos mostram que cerca de 30%, 35% da igreja é fiel nos dízimos. Cadê os outros 65%? Como é que eu posso esperar Jesus voltar? Eu sou adventista e não estou preparado. Quantos estudam a Bíblia todos os dias? O que eu posso nesta manhã falar: Senhor, me perdoe por isso e me ajude a mudar. Tome essa decisão. O momento do milagre é o momento da decisão, da escolha, não com base em tua força ou na minha, com base no poder de Deus em nossa vida. Iremos cantar um louvor agora. Nesse louvor, ao longo do louvor, você vai estar despedido para ir louvando e se direcionando ao lava-pés. Quem não pode participar é aquela pessoa que vive em desacordo com os ensinos de Deus e não deseja mudar. Eu vivo de maneira errada e equivocada. Eu vivo em pecado e eu não tenho planos para mudar. Eu não quero mudar. Então você não participa. Mas mesmo que você esteja vivendo uma vida que não é a ideal de Deus, mas você quer nesta manhã receber o milagre dele, ser perdoado, receber poder para ter a vida transformada, então você está apto a participar. Todos são motivados a participar. Adolescentes, juvenis e crianças só se forem batizados, juvenis. As demais não. Fique em pé, feche os olhos, abra o seu coração, vamos juntos orar. Grandioso Deus, poderoso Pai, obrigado por tua palavra, Senhor. Que nosso coração esteja aberto a ela e que nesta manhã o Senhor possa falar fortemente a este teu filho aqui nesta manhã, este homem, este jovem que veio aqui em tua casa, esta mulher, esta jovem, este casal, esta família, este juvenil. O Senhor conhece a nossa vida e nós também. O Senhor conhece muito melhor do que nós. Sabe quais são as barreiras e empecilhos que têm impedido as tuas bênçãos serem derramadas em nossa vida, em nosso lar. Nesta manhã queremos reconhecer o nosso pecado. Queremos cair aos teus pés em reconhecimento e em súplicas de perdão. Suplicando um poder transformador, muda-nos, transforma-nos por completo, Senhor. Que esta cerimônia de fato possa alcançar seu propósito e conferir graça a cada um de nós. Assiste o nosso louvor agora, como também em oração e gratidão, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Alegria
Antônio. Nós fizemos também. Daniel é mais novo que o Daniel. Não, exagerando. Mas assim não. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Feche os olhos, vamos orar. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, neste momento, ó Deus, que nosso coração esteja aberto a estes símbolos e que o simbolismo seja por nós entendido e que de fato, ó Deus, a Tua graça abundante possa nos cobrir. Ó Deus, que cada um está aqui nesta manhã, Senhor, neste momento, que assim possamos sair com a certeza e convicção do perdão e do Teu agir em nossas vidas. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar. Eu convido a igreja para que se coloque em pé, para que possamos acompanhar a leitura bíblica. O livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, nos versos 23 e 24, nós encontramos
encontramos o seguinte leitura: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Convido a todos que puderem se prostrar de joelho para pedir-nos a bênção sobre o pão. Pai amado, que estão nos céus, também aqui na tua santa casa, pedimos a Deus a tua bênção nesse momento. Vamos partilhar, querido Deus, da maior de todas as dádivas que o Senhor nos deu, que é o pão da vida. Venha renovar de Deus dentro de nós teu sacrifício, e nunca venhamos a nos esquecer do que o Senhor fez por nós. Abençoe-nos, é o que nós pedimos por Jesus. Amém. Assim que você receber o seu pão, você pode se assentar e aguardar para participarmos juntos. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Mais uma vez eu convido a igreja a colocar-se de joelhos para uma palavra de oração. Santo Deus que estás nos céus, a Ti rendemos toda a glória, meu Deus, pela oportunidade de, mais uma vez, termos uma nova aliança contigo, representado pelo Senhor Jesus. Que o Senhor venha renovar os nossos votos, que nós possamos sair daqui transformados e com sede de justiça, e proclamando a todo mundo sobre a Tua vontade. Te pedimos que nos abençoe pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Se coloque em pé, e assim que receber o seu cálice, se assente e aguarde para participarmos juntos.
Levar-se o cálice, o porta-bíblias, aí no mundo. Queria cuidar da igreja, nos colocar em pé nesse momento. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O sangue simboliza o perdão, a restauração. E o pão, a carne, simboliza o nosso desejo de sermos como Cristo é. Temos a mesma carne. Nesse momento, vamos louvar a Deus. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, porque nesta manhã podemos nos adentrar ao Teu santuário, refletir, ó Deus, o Teu sacrifício, o sangue vertido na cruz por nós. Também refletimos, ó Deus, a Sua vida, o Senhor é nosso modelo, somos Teus discípulos. O Senhor deseja que nós caminhemos segundo os Teus caminhos e Teus passos. Então, Deus, que este pão que simboliza a Tua carne possa de fato se concretizar e nós possamos buscar ser semelhante ao Senhor, da mesma carne que o Senhor. Também, ó Deus, esse suco da uva que nós ingerimos, que ele possa ter o Seu sangue derramado sobre nós e perdoando todos os nossos pecados. Nos dê um dia maravilhoso em Tua presença, Senhor. Obrigado por Tua graça, por Teu perdão. Oramos em nome de Jesus. Amém.